Amados irmãos, amadas irmãs, povo de Deus, especialmente o povo santo da Igreja Presbiteriana Betel, louvado seja o nosso Deus pela sua vida. Estamos agora reunidos, não fisicamente, mas online, em espírito, estamos de fato num só coração, unidos em Cristo, para louvá-lo e engrandecê-lo. Nós vamos iniciar esse momento com uma oração. Espero que você da Betel aí já vá chegando no horário, não se atrase para o momento devocional online. Vamos nos colocar diante dele em oração. Santo Deus, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, a despeito de tudo que tem acontecido ao nosso redor, ó Pai, no mundo inteiro, nós cremos que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus soberano, que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu és o Pai excelso, exaltado. E nós, ó Deus, estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos aqui para declarar a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu senhorio. E também, ó Deus, a nossa gratidão pelo que o Senhor já tem feito por nós em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, também estamos aqui para confessar diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça em Cristo Jesus. Seja conosco, ó Deus. Aceita o Teu povo, onde cada um estiver agora no seu lar, ó Pai, junto com seus familiares ou a sós. Ó Deus, se faça presente no nosso meio. Ó Deus, nos conecte uns aos outros, ligados a Ti, pois nós precisamos dessa comunhão. Nós necessitamos do Senhor. Ó Deus, opera a Tua graça no nosso meio mais uma vez. E não só sobre nós, ó Pai. Pedimos também que o Senhor estenda a Tua graça sobre este planeta que precisa tanto do Senhor. Em meio a essa pandemia, vá socorrer, ó Deus, aqueles que estão clamando por Ti, estão, ó Deus, buscando socorro, estão, ó Deus, necessitando de um socorro mais do que físico, espiritual, ó Deus. Opera a Tua graça salvadora neste momento em que tantas pessoas estão perdidas, sem rumo. Que o Senhor, ó Deus, opere a Tua misericórdia e a Tua graça sobre eles. E também sobre o nosso país nós Te pedimos, Senhor. Ó Deus, seja conosco. Nós oramos pedindo que ministre sobre este momento de adoração do Teu povo, ó Deus, fora dos padrões normais que estamos, ó Deus, acostumados e orientados segundo a Tua palavra. Dá-nos a Tua graça para que possamos ser encontrados, mesmo nessa condição online, na internet, e sermos encontrados, ó Deus, fiéis a Ti, em reverência, em temor, em santidade, ó Deus, em obediência à Tua santa palavra. Ó Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias, livro do profeta Isaías, capítulo 53, um texto ainda para reflexão nessa introdução, nessa abertura do momento devocional. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Graças a Deus por essa obra prevista, essa visão profética do Messias que Isaías teve. Louvado seja o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite, daqui a pouco em outra passagem bíblica do próprio profeta Isaías. Mas antes nós vamos louvar ao Senhor com um cântico conhecido da nossa igreja, quer dizer, Solos Cristos. Vamos louvar o Senhor com esse cântico? O Eliabe vai nos conduzindo. Daste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado para somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que em nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei, se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor.
Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Louvado seja Deus pela obra em Cristo Jesus, que foi dado e entregue por amor a nós. Queridos, vamos louvar o Senhor ainda com um hino do nosso inário, antes da reflexão da palavra, mais um hino, hino 145 do inário Novo Cântico, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tem no Salvador, Ele responde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Glória a Deus por essa segurança, por esse refúgio verdadeiro e seguro que nós temos, podemos ter e temos de fato em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos nos achegando para ouvirmos a mensagem dessa noite, na palavra de Deus, que está também no profeta Isaías, só que no capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, faremos a leitura dos versículos 1 ao 13. No entanto, a nossa reflexão de hoje vai estar nos versículos 6 e 7. No domingo passado, nós falamos sobre o versículo 5, né? Pregamos no versículo 5. E hoje, nos versículos 6 e 7. Então, vamos ler do 1
até o 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Louvado seja o Senhor. Olhando para o que acontece ao seu redor, meu amado, tudo que acontece no mundo físico, perto ou longe de você, o que você consegue ver como cristão? Qual a amplitude, a dimensão, a profundidade da sua visão espiritual? Enquanto o profeta Isaías, aqui no texto, viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, nos versículos mais adiante nós perceberemos que o povo de Israel não conseguia ver nem o que estava diante dos seus olhos. Vendo, não viam, não entendiam, não compreendiam, não percebiam a realidade espiritual ao redor deles, nem o que estava diante dos olhos daquele povo. Na vida espiritual também é assim. Na verdade, essa é a realidade espiritual. Uns veem claramente, enquanto outros não veem absolutamente nada. O que é ver espiritualmente? Como nós vemos com os olhos da fé? Importante observar que o homem natural vê o que está diante dele, ou seja, apenas com os olhos naturais. Já o homem espiritual, ele vê além, muito além, ele vê o sobrenatural, ele vê, as coisas celestiais, as coisas eternas. Ele não vê apenas este mundo e as coisas que pertencem a este mundo. E ao observar as coisas ao seu redor, as coisas naturais, o homem que vê, o homem espiritual, ele possui um poder dado por Deus para examinar tais coisas à luz da fé e compreendê-las à luz das Escrituras Sagradas. Ver com os olhos da fé. Então há os que veem apenas com os olhos naturais e há os que veem também com os olhos espirituais. Examinando este texto do capítulo 6 do profeta Isaías, verificamos alguns princípios teológicos que são fundamentais para a nossa compreensão de tudo quanto estamos vivendo, ou de quanto realmente estamos vendo com os olhos da fé, e ainda para considerarmos o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Na primeira mensagem que meditamos nesta passagem, neste capítulo 6, nós vimos que, vendo com os olhos da fé, contemplamos a glória de Deus, ou seja, Ele é o majestoso Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que governa todas as coisas. Na segunda mensagem, nós contemplamos a santidade de Deus, ou seja, Ele é santo, 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 distinto de toda e qualquer criatura ou de qualquer outra coisa. Na terceira mensagem, no domingo passado, contemplamos a realidade da nossa condição espiritual e vimos que somos pecadores, pecadores, pecadores. Mas ver com os olhos da fé não pode parar por aí. Fiquei constrangido no domingo passado, ao finalizar a mensagem, porque a mensagem nos deixa de fato aterrados na nossa condição de pecadores.
Mas ela não para por aí. Ver com os olhos da fé leva-nos sim a contemplar a nossa realidade decaída. Mas se parássemos nessa visão, estaríamos eternamente perdidos. Continuaríamos eternamente perdidos. Diante desta triste realidade, nós vemos que o Deus Altíssimo, em seu plano perfeito e eterno, ele providenciou a cura para o pecado. Vendo com os olhos da fé, então, leva-nos a contemplar a purificação em Cristo Jesus. Leva-nos a contemplar a purificação em Cristo Jesus. E essa purificação, ela é necessária, ela é indispensável. Ou seja, se eu vejo apenas a majestade de Deus, eu vejo apenas a santidade de Deus, eu vejo apenas a minha condição de pecador perdido, eu estou perdido. Mas quando eu entendo, quando eu olho com os olhos da fé, eu preciso contemplar ainda mais adiante. E mais adiante é de fato olhar para Jesus, é contemplar uma purificação que ela é indispensável, ela é necessária. Isaías, ele teve essa compreensão da sua impossibilidade de, como pecador, continuar vivo diante de Deus, diante da presença do Altíssimo. Mas a mera consciência dos próprios pecados, ou mesmo a tristeza pelos próprios pecados, ou mesmo o reconhecimento de estar perdido diante dos seus pecados, não mudam o fato da condenação eterna. Ou seja, porque os pecados continuam ali. Eles ainda não foram tratados, não foram purificados, não foram removidos. Então, quem vê com os olhos da fé também contemplará a purificação necessária para estarmos na presença de Deus, para continuarmos na presença de Deus, do Deus Santo. Ele nos criou para a glória dele. Ele nos criou para termos um relacionamento pactual com Ele sendo nosso Pai, Ele sendo nosso Deus e nós, os seus filhos, o seu povo, o povo da aliança. Mas não haverá nenhuma comunhão com Deus para com aqueles em quem o pecado persiste, em quem o pecado reside. Sem a purificação necessária, não há comunhão, não haverá comunhão com Deus. Por isso ela é necessária. E se não a tivermos também, nós morreremos fulminados diante de Deus. Foi isso que Isaías compreendeu. A impossibilidade dele, como pecador, continuar vivo diante do Altíssimo, do Deus Santo. Sem a purificação necessária, estaríamos como Isaías, aterrados, desolados, destruídos. Foi assim que ele se viu. E ele se viu isso porque Deus é justo, o inocente, o culpado. E já que somos pecadores, já somos culpados pelos nossos pecados, a justiça divina exige que os nossos pecados sejam punidos, que os culpados sejam justiçados. Ou seja, somos pecadores, somos culpados e a justiça exige a justiça com relação aos pecadores, aos culpados. Deus é justo e não terá por inocente o culpado. Então essa purificação ela é necessária, ela é indispensável na nossa relação com Deus, na nossa vida aqui e na nossa vida eterna. Mas essa purificação em Cristo Jesus, que nós contemplamos com os olhos da fé, ela é prometida e cumprida em Cristo Jesus. Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais contemplou com os olhos da fé a vinda do Messias, do Cristo, do prometido, o Redentor de Israel. Isaías descreve detalhes dessa obra de Cristo com tanta clareza que ele se tornou conhecido como até o evangelista do Antigo Testamento, e o seu livro como o Evangelho do Antigo Testamento, de tantas promessas, de tantas profecias que se cumpriram em Cristo Jesus. Aquele texto do capítulo 53 que nós lemos no início, ele é um exemplo, um dos exemplos de quantas profecias ali vão se aplicando, cada uma na sua exatidão ao Messias, ao próprio Jesus. Com relação ao altar aqui deste texto, que o texto menciona, os comentaristas eles diferem na identificação deste altar,
se era ele o altar do incenso ou se era o altar do sacrifício, ou outro tipo de altar, como outros comentaristas também pensam. O fato é que a igreja dos nossos dias, ela não tem e não precisa de um altar, pelo menos não nos mesmos moldes daquele do período do Antigo Testamento, dos sacrifícios cruentos e vicários oferecidos sobre este altar. Nós não temos e não precisamos mais de um lugar de sacrifício. Qualquer sacrifício atual, com a intenção de remoção de pecados, de perdão de pecados, de salvação pessoal ou coletiva, de nos aproximar de Deus, qualquer sacrifício nessa direção se torna um pecado ainda mais afrontoso ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Jesus cumpre tudo isso. No Antigo Testamento, todas essas promessas se aplicam a Ele, porque Ele é o sacrifício vicário. Ele é o sacrifício oferecido de uma vez por todas por nós. Então, Jesus, tudo se cumpre nele porque Ele é a glória revelada do Pai. Ele revelou o Pai. Ele é o Senhor, como o próprio texto aqui fala sobre esse Senhor, o Yahvé. Ele é Jesus. Sobre o seu nome, a Bíblia diz no Novo Testamento que, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10, que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então nele foram cumpridas, todas as promessas, todas as profecias do Antigo Testamento. Ou foram plenamente, ou ainda serão com a sua segunda vinda. Mas vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a purificação de Jesus também como fruto da graça de Deus. Como fruto da graça de Deus. E é da livre graça de Deus. Ou seja, que não foi baseada em algo fora do conselho divino, que é livre. Não foi por algo que Deus viu em Isaías, que Ele o purificou, que Ele o salvou, que Ele o preservou da morte, o livrou da morte. Não, o profeta, na verdade, não suplicou por salvação. O profeta aqui, ele não clamou por libertação, ele não implorou por misericórdia, não fez nenhuma promessa, nenhuma negociação com Deus para que ele fosse poupado, preservado naquela hora. Antes, ele entendeu claramente que o seu caso estava perdido. Ele entendeu que não havia esperança alguma na sua condição como pecador, impuro, diante de um Deus santo, majestoso, glorioso, perfeito. Ele viu que a sua condição não poderia, de forma alguma, ter mérito algum diante do Senhor. Ele se viu perdido. Nós vemos que o próprio Deus, foi o próprio Deus que se revelou ao profeta, que o atraiu, que o tomou nessa visão tão importante. Não foi porque, e Deus fez isso não foi porque ele viu algo bom em Isaías, não foi porque ele percebeu algo legal em Isaías. Pelo contrário, Isaías era pecador, era impuro. Foi o próprio Deus que escolheu o tipo de sacrifício. Foi o próprio Deus que escolheu o mediador deste sacrifício, o realizador deste sacrifício, e providenciou o próprio sacrifício. O profeta Isaías, ele teve a visão dizendo: então um dos serafins voou para mim, ou seja, vem exclusivamente de Deus. A graça o alcançou, não foi ele, não somos nós que alcançamos a graça. Ele diz que voou, Deus mandou e tocou na boca dele com a brasa viva tirada do altar e disse para ele: a tua iniquidade, Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. É a graça, livre graça de Deus. Como assim foi tirada? Estava aqui agora. Como assim eu fui perdoado? Todos os meus pecados, sim, eles foram lavados, eles foram perdoados. Isaías não buscou nenhuma purificação. Nem a purificação lhe fora oferecida em algum momento. Pelo contrário, Deus lhe deu. Deus
efetuou unilateralmente, ou seja, monergicamente, a purificação do profeta. Como um autor anônimo, eu não sei quem foi, disse: não fui eu quem encontrei a Cristo, foi Ele que me encontrou. Quem estava perdido era eu. Apropriada essa reflexão. Então a purificação, ela é necessária, mas ela também é livre, faz parte da graça livre de Deus, e faz parte da graça que é livre e irresistível. Isaías foi alcançado de tal forma que ele não pôde e nem poderia resistir. Ele teve os seus olhos abertos espiritualmente para enxergar as grandezas de Deus, para enxergar a sua realidade na mais profundidade, na mais profundeza que fosse. Ou seja, ele enxergou a sua natureza decaída, ele enxergou tudo. Comparando com aquela geração de Israel, embora todos tenham ouvido a mensagem pregada pelo profeta e até por outros profetas contemporâneos, né? Eles ouviram a mensagem através de Isaías, ouviu e não entendeu, viu e não percebeu. E isso não foi uma resistência à graça, foi uma resistência à pregação de Isaías, não à graça divina, com o propósito do próprio Deus, como diz na sequência, como o texto diz no versículo 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, Israel foi endurecido e Isaías irresistivelmente alcançado. Somente aqueles que estão em Cristo é que foram estes alcançados pela graça irresistível. Somente aqueles por quem Cristo morreu, os eleitos, e somente estes serão salvos. Os que Deus escolheu, os que Deus elegeu, os que Deus chamou, os que Deus justificou, os que Deus glorificou. No aspecto já na certeza de que é uma realidade nossa. Vendo com os olhos da fé, então, meus amados, nós contemplamos a purificação em Jesus Cristo, fruto da graça livre, da graça irresistível e da graça imerecida. Ou seja, não havia nada em Isaías que lhe desse o direito ou o merecimento de ser purificado. Deus não comparou o profeta Isaías com o restante do povo ou com outro profeta e viu a condição dele e falou: esse profeta é o melhor, é o menos pior. Não, Deus não fez nenhum tipo de comparação com as demais pessoas, com o restante de Israel. Na verdade, Deus o escolheu, Deus o salvou, Deus o curou pela graça, imerecida graça. Isaías era impuro, Isaías era pecador, Isaías estava perdido e merecia a condenação eterna. Mas Deus o resgatou, Deus o restaurou. Deus em Cristo Jesus nos alcançou quando nós também não poderíamos fazer nada para sermos salvos. Quando estávamos condenados à morte eterna, quando nenhum super-herói, quando nenhum homem, quando nenhum poder terreno, nenhum outro poder espiritual poderia fazer alguma coisa. A nossa impotência, a nossa incapacidade, o nosso imerecimento eram totais. Jesus, ele veio para salvar aqueles que não mereciam. Na realidade, ele veio ele não veio para salvar os salvos. Ele não veio para curar os sãos. Ele veio para salvar, para buscar e salvar o perdido, a ovelha perdida de Israel, a ovelha que de fato reconhece a sua condição e se aproxima de Deus e crê em Deus. Esses são os eleitos do Senhor. Então, o próprio Deus foi quem tomou a iniciativa no caso de Isaías e também no nosso caso. Foi Deus quem começou a obra e concluiu a obra para salvá-lo e para salvar-nos dos nossos pecados. Isso ele fez enviando o seu Filho Jesus, somente Jesus, para morrer em nosso lugar, levando sobre si as nossas iniquidades, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levando sobre si a nossa morte. Jesus, nós não merecíamos. Aqueles que
de qualquer religião, ou até mesmo do cristianismo, que veem apenas com os olhos naturais, eles procuram ainda e continuarão procurando a salvação em si mesmos, ou em algo que eles possam fazer para apaziguar, ou supostamente apaziguar, a ira de Deus. Mas os que veem com os olhos da fé, descansam na obra que Deus fez por eles, na obra que Deus fez para salvá-los em Cristo Jesus, que é fruto da graça livre, irresistível e merecida de Deus. Mas ela também é uma graça eficaz. Isso significa que em Cristo realmente nós fomos perdoados. Não é apenas uma ilusão, que realmente nós fomos justificados. Significa que estamos limpos, que estamos sem culpa diante de Deus. Os nossos pecados, eles ficaram impunes? Claro que não. Deus não puniu os nossos pecados em nós, mas eles não ficaram impunes, porque Deus puniu os nossos pecados em Cristo, quando deveriam ter sido punidos de alguma forma, de forma justa, como Deus sendo justo, os pecados necessitariam ser punidos, mas não foi em nós, foi em Cristo Jesus. Agora, ao olhar para nós, pecadores, o Deus Santo, ele vê somente a justiça de Cristo e não os nossos pecados imundos. Ele vê o Cristo perfeito ao olhar para o povo redimido. É assim que nós somos justificados, nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro. Então essa graça de Deus, ela é eficaz pela obra que Cristo realizou por nós. Quando nós vemos com os olhos da fé, nós também contemplamos o que a Bíblia diz. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Paulo também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mostrando a eficácia total, plena, para ponto de nós já podermos ter essa certeza. E no caso aqui do profeta Isaías, o preço também foi pago por ele. Foi não por Isaías, mas pelo próprio Jesus, mostrando que o sacrifício de Cristo é suficiente. Ali no Antigo Testamento apontava para o Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que já veio. Aquela brasa viva em si mesma, que tocara tirada do altar e tocada nos lábios, na boca do profeta, a brasa viva não tira pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquela brasa viva, ela tipifica o sangue remidor de Jesus. Mas alguém pode perguntar, o que essa brasa tem a ver com o sangue de Cristo para remir pecados? Só o fato dela ter sido tirada do altar, onde o fogo não se apagava, onde o sacerdote acendia lenha a cada dia, a cada manhã, conforme diz lá em Levíticos capítulo 6, versículo 12. Só isso delas ter sido tirada do altar já implica uma relação estreita, próxima, com o sacrifício continuamente oferecido no templo. E também é possível e inteiramente apropriado, como diz John Oswald, crer na possibilidade de que essa brasa viva tirada do altar tenha sido uma porção carbonizada da oferta queimada sobre o altar. Então, se aquela brasa tocada nos lábios de Jeremias foi de fato uma porção carbonizada, embraseada da oferta que tinha sido queimada totalmente, então a relação aqui já é direta com o sacrifício cruento e com o sacrifício de Cristo. Mas ainda que fosse tirada do altar de incenso, como querem outros especialistas, outros estudiosos da Bíblia, lembremos que esse altar do incenso ele ficava de frente para o Santo dos Santos e também poderia ter efeito expiatório, conforme Números 16, 46 e 47, quando o próprio Deus ordena a Moisés, e Moisés, com um incensário,
faz a expiação pelos pecados de Israel. Então, essa graça, ela é eficaz para o maior dos pecadores, mas não para todos, somente para os eleitos. Aqui é o que a teologia reformada chama de expiação limitada. Aqui fica evidente que Deus não expiou o pecado de toda a humanidade, nem de todo o povo de Israel, mas expiou os pecados do profeta Isaías, que representa aqui todos os alcançados pelo sangue do Cordeiro de Deus em todo o mundo. Tanto Isaías quanto o restante do povo eram impuros e, portanto, ambos réus de juízo. Assim como a condenação para o homem pecador, ela é justa, ela é certa, é garantida a condenação se ele for pecador, assim também a salvação para quem está em Cristo é também justa, é certa, é garantida. Vendo com os olhos da fé, nós vamos ver essa eficácia da salvação, da graça de Deus salvadora em Cristo Jesus, e podemos ter a certeza da nossa salvação. Tendo já punido os nossos pecados de uma vez por todas em Cristo, Deus não nos condenará, não nos cobrará mais outra vez. Ou seja, Ele não vai mandar que o nosso pecado seja pago duas vezes, por Cristo e por nós. Pois Cristo já morreu por eles, Cristo já pagou por eles, Cristo já recebeu em si mesmo a condenação pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. E então é por isso que Deus nos declara eficazmente e eficientemente justos pela fé em Cristo Jesus. É a graça salvadora que é eficaz. Vendo com os olhos da fé, nós contemplamos essa purificação em Cristo Jesus, que é fruto da graça livre, irresistível, imerecida, eficaz e finalmente exclusiva em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, nós já vimos, falamos de tudo isso que Isaías experimentou, em quem poderíamos confiar para a salvação? No homem pecador? Nas suas obras de justiça própria? O próprio Isaías chama essas obras de trapos de imundícia, não dando valor nenhum para elas, para a justificação, para a salvação. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Então, somente, exclusivamente em Cristo. Uma das promessas cumpridas em Cristo foi a de acesso a Deus. No Antigo Testamento, no período das leis cerimoniais, somente os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, ao templo. E somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano ao Santo dos Santos. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote, rasgou o véu do templo, do santíssimo lugar que separava o santo dos santos, e nos fez sacerdotes, nos deu livre acesso ao Senhor. Os reformadores chamam este livre acesso de sacerdócio universal de todos os crentes. E isso é exclusivo em Cristo Jesus. Isso significa que nós temos no Filho livre acesso ao Pai. E que não há mais nada que nos possa separar de Deus, pois a purificação necessária já foi realizada. Significa que a comunhão quebrada em Adão, por causa do pecado, da desobediência de Adão, foi restaurada, foi restabelecida em Cristo Jesus, na obediência de Cristo, no sacrifício de Cristo. E hoje os que estão em Cristo são agradáveis, se tornaram agradáveis a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Então agora, nós podemos orar a Deus, temos livre acesso, nós podemos louvar a Deus, temos livre acesso, nós podemos adorá-lo, cultuá-lo em espírito e em verdade, por Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Lembremos que esse acesso é exclusivo nele, não através de Jesus e mais alguma pessoa, ou através de Jesus e mais alguma coisa, só Jesus. Só os Cristos. Não há outro caminho. O próprio Jesus disse
lá em João 14,6, eu sou o caminho, é o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, a não ser por mim. Não há outro nome. O apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro mediador. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Então, ele é o caminho. Não há salvação em outro nome. Ele é o mediador. Concluindo, meus amados, vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a purificação em Jesus Cristo. A purificação que é necessária, que é indispensável. Lembremos, sem ela, permaneceríamos distantes de Deus. E em caso de qualquer aproximação diante do Senhor, seríamos fulminados, destruídos por completos. E continuaríamos eternamente condenados. Ou seja, condenados à morte eterna, condenados a não ter comunhão jamais com Deus. Por isso, essa purificação em Cristo Jesus, ela é indispensável. Lembremos que ela foi prometida no Antigo Testamento por vários profetas, e principalmente pelo profeta Isaías, de uma forma mais clara, mais ampla ainda, e foi cumprida em Cristo Jesus. Portanto, não há espaço para falsos profetas, não há espaço para outros profetas, como o islamismo diz que Maomé veio um profeta depois de Jesus para completar a obra de Cristo. Não, a obra de Cristo já foi completada, as promessas, as profecias se cumpriram nele. Também não tem espaço para um outro Messias, como o judaísmo espera ainda a vinda de um Messias. A realidade é que Jesus já veio, o Cristo, o prometido, já veio. E em sua primeira vinda ele cumpriu a maior parte das profecias e cumprirá as demais até a sua segunda vinda, que, por sinal, parece estar muito próxima. É fruto da graça de Deus. Livre graça de Deus. Lembremos que Deus não foi forçado, Ele não é forçado por nada, nem por ninguém, ao exercer a sua graça, ao exercer o seu amor para conosco. Ele decidiu amar e amou. Ele decidiu salvar e salvou. Louvado seja o Senhor. Essa graça é irresistível. Quando Deus abre os nossos olhos, contemplamos a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, a sua santidade. Mas também contemplamos a nossa condição de pecadores perdidos. E vemos o seu grande amor para conosco, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. E então, pela graça e pela ação do Espírito Santo, com os nossos olhos sendo abertos por Ele mesmo, nós vemos. E não há como resistir a essa graça quando nós contemplamos de fato a realidade espiritual como um todo. Ela é imerecida. Nem eu e nem você merecemos nada de bom de Deus. Nada. Nós não temos nenhum mérito, assim como Isaías não tinha nenhum mérito diante de si, nenhum crédito diante de Deus. Na realidade, o nosso débito era insaudável. Ou seja, era impagável. Merecíamos era a condenação eterna e ninguém poderia fazer nada por nós. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele não nos deu essa condenação eterna. Não merecíamos a salvação, mas pela graça de Deus, Ele nos dá a salvação em Cristo Jesus. Ela é imerecida, ela é eficaz. Os que estão em Cristo estão de fato salvos. Creia nisso. A obra dele foi completa. A obra dele foi suficiente. Nós não precisamos de outros meios de perdão de pecados, de salvação, de comunhão com Deus. Em Cristo, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Estamos seguros quando cremos em Cristo. Por quê? Porque a obra não é nossa.
Do começo ao fim, ela é obra de Deus. E já foi consumada por Ele. Já está dentro dos planos e está se desenrolando tudo conforme o plano eterno e perfeito de Deus. Ela é exclusiva em Cristo, porque somente em seu nome a salvação. Somente Ele é o caminho. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Aos que já estão em Cristo, finalizando, sejamos gratos a Deus. Tudo que Deus tem feito para conosco em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos concedidas no seu Filho bendito. Devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Mas para os que estão sem Cristo e não se renderam, não se arrependeram dos seus pecados, a minha oração é para que Deus abra os seus olhos, para que vocês possam contemplar os seus próprios pecados, se arrependerem dele e correrem para Jesus, o único que pode salvar vocês. Que Deus nos abençoe. Nós assim oramos em nome de Jesus. Vamos encerrar esse momento, mas com uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo nosso país, apresentando diante do Senhor a sua necessidade. Mais uma vez eu digo, se você ainda não entregou a vida para Jesus, a minha oração é que Deus abra os seus olhos e você possa ver com os olhos da fé de como você está perdido ou perdida sem Ele. Sem Jesus não há salvação. Não adianta, é somente nele e somente Ele. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela visão que o profeta Isaías teve, pela fé, enquanto outros não viram, mesmo tendo tudo ao seu redor. Ó Deus, Isaías viu, porque o Senhor operou na vida dele. Te louvamos porque o Senhor também tem abrido os nossos olhos espiritualmente, Senhor, para contemplarmos o Teu agir, os Teus planos, ó Deus, que são maravilhosos, que são eternos em Cristo Jesus. Obrigado porque nós podemos contemplar que Tu és majestoso e estás no controle de tudo e de todos. Que o Senhor não perdeu e não perderá jamais 1 milímetro sequer nas rédeas da condução da nossa vida. Nós, ó Deus, cremos na Tua grandeza e na Tua majestade, mas também cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu amor em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não desististes de nós quando não merecíamos nada, quando estávamos perdidos, totalmente perdidos. O Senhor nos amou, apesar de nós. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Concede-nos, ó Deus, a graça de continuarmos firmes na Tua presença, de perseverarmos, ó Deus, até o final, firmes, glorificando o Teu nome. Ó Deus, aconteça o que acontecer, em meio a pandemias, em meio às crises, em meio aos problemas, em meio aos ataques malignos, em meio ao que for, ó Deus. Concede-nos a graça, Senhor, de estarmos firmes, perseverantes na Tua presença. Dependemos de Ti. Somos pequenos, somos limitados, somos impotentes de nós mesmos. Só podemos algo em Cristo. Só, ó Deus, somos mais que vencedores em Cristo. E é assim que nós oramos, Senhor. Seja conosco, não nos deixes, não desista de nós. Fortaleça o Teu filho, fortaleça a Tua filha, na necessidade que ele tem, que ela tem agora. Faça o milagre, ó Deus, da restauração, da cura, mas faça o milagre espiritual, Senhor, da salvação, daqueles que ainda não Te têm, daqueles que ainda estão cegos espiritualmente e não conseguem, não podem de si mesmos verem com os olhos da fé. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham ainda um restante de domingo abençoado na presença do Senhor. Continue sempre adorando a Deus, mesmo em casa. Tá? Não percam de vista os fatos espirituais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.